Uma palavrinha do Luciano do Vale para você. Ah, como ele gostava de falar, né? Gênio. Para você. Fenômeno. Para você. Um grande amigo. Para mim, Uma palavrinha, Fernandinho. Um grande amigo são 3. Uma expressão. Mas tudo bem. Igual o Rony. Você pode. Igual o Rony. A verdade, Cafu. o Luciano do Vale, ele foi, será eternizado como o maior visionário do esporte mundial. Esse cara em Miami, esse cara nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, ele seria tratado de uma maneira diferente, uma maneira amável. O que ele fez para nós, ex-jogadores, É verdade. o que ele fez para os repórteres, o que ele fez para os eventos, Pro esporte amador. para o esporte amador, para o futebol feminino, que nunca vi um campeonato de futebol feminino, e nem vocês, mulheres, fizeram isso. Nunca vocês falaram assim, ó, vamos fazer o campeonato Luciano do Vale. Vocês, jogadoras, fizeram isso por ele? Estou perguntando para as comentaristas mulheres, para as jogadoras mulheres. Vocês alguma vez viu o troféu do Luciano do Vale no futebol feminino? No baianinho da sinuca, que joga muito? No vôlei? Vocês viram isso? Aqui tem. Bota o Luciano do Vale. Era mais uma transmissão, com o jeito Luciano, em um Pacaembu com 38 mil pessoas. Era o Luciano do espaço para os repórteres. Santos venha um pouquinho modificado no posicionamento, não é isso? É verdade, Fernando? Boa tarde para você, Luciano Neto, amigo ligado na Band. Pois é, o Santos tem que mudar a história, os jogadores prometem que hoje vai ser diferente. Do outro lado estava André Galvão. E o André Galvão está do lado do Ituano, que já já vai aparecer. Tá aí, ó. Já já vai aparecer. Diga lá, André. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Neto. Boa tarde a todos. Em 112 anos de história no Campeonato Paulista, nunca uma equipe do interior venceu esse título 2 vezes. Eu sempre me lembro das palavras do Luciano, que ele falava, não se preocupa com nada, abrir o microfone é com a gente. A gente se preocupa sempre em acrescentar e não atrapalhar, né? Com o Luciano, você nunca se sentia atrapalhando, porque ele dava essa liberdade, ele dava esse espaço para o repórter interagir com ele, e isso é evidente que deixava a gente sempre muito confortável. Por conta dele, a Band foi chamada de Canal do Esporte. Tem Neymar, condição legal. Quando ele morreu, foi em 2014, né? Eu estava para fazer 24 anos. Então ele pegou uma fase boa minha ali de início de carreira, de término de faculdade. A gente falava muito de fazer uma transmissão juntos, né? Imaginando assim que trilharia ali um caminho que eu fosse chegar em São Paulo e tal. E isso acabou não acontecendo por conta, né, dessa partida precoce dele. Naquele dia, Paulo do Vale acompanhou a transmissão pela TV. Ele é neto do Luciano. Hoje, jornalista e esportivo na Rádio Bandeirantes. O quanto tem da influência do vovô nessa escolha? Cara, acho que 100%, por conta da carreira e acho que por conta até do DNA, assim, né? De comunicação, acho que minha família tem um pouco disso também. Naquela última narração, o Luciano com uma visão ímpar, como sempre. Tá parecendo final de Copa do Mundo. Aí atrás do gol, agora se trouxer a câmera pra cá, ó. Perto da baliza de escanteio. Será que tá todo mundo trabalhando? Aqui perto da baliza de escanteio, quer ver, ó? Vem vindo. Aqui, bem na viradinha aqui. Ó. Eu vou dizer uma coisa pra você. E quando ele toca nessa situação, olha, tem muita gente aqui no campo que não deveria estar, é único exclusivamente para fazer um espetáculo melhor. Para poder o jogo ser a grande atração. Como o Elemento dizia, nós todos somos apêndices. Se você deixar a câmera ligada e só na bola, não precisa ter nenhum de nós ali. O narrador, quando ele traz algum detalhe, algum destaque, que de repente você ainda não viu, você pensa, caramba, esse cara tá mais esperto do que eu, né? Esse cara era o Luciano, não era qualquer cara. Ele conseguia ser duro na crítica, sendo suave, sendo doce nas palavras. Eu acho que isso é um legado que tento e trago para mim e tento levar para o dia a dia. Acho que essa é a maior falta que faz o Luciano
no trabalho, no dia a dia, no esporte brasileiro. A decisão do Campeonato Paulista seria mais uma com o jeito e a emoção do Luciano. Lá vai o Thiago, dentro da área, pé direito. Agora, Damião! Pênalti. Ele vai dar pênalti! Penalidade máxima para o Santos Futebol Clube, cometida pelo Dick. E o gol que empataria a disputa, já que o Ituano tinha feito o mesmo placar no primeiro jogo. Partiu Cícero, atenção! Gol! O grito de gol do Luciano era o grito de gol do Luciano, né? Ele não precisava de outros artifícios para que a gente lembrasse dele. A televisão ficava pequena para o tamanho dele. E ele percebia, ele sabia quando o lance estava crescendo, e a voz dele ia levando para aquilo, a entonação mudava. E ele, sem alterar o tom de voz, ele transformava o que a gente estava vendo na televisão. Veio o intervalo e teríamos mais 45 minutos. Seriam os últimos de Luciano. Nem poderíamos imaginar. Tá na Band, tá na Copa. E naquela final, o jeito, Luciano. Vamos chegando ao final do Campeonato Paulista, que será disputado nos pênaltis. Quem será o campeão? Feliz e triste ao mesmo tempo, né? Feliz por ele ter narrado aquele jogo e triste por ele ter nos deixado. A gente não sabia, ninguém poderia imaginar. Mas essa, em 13 de abril de 2014, foi a última partida narrada pelo grande Luciano do Valle, que nos deixaria 6 dias depois, vítima de um mal súbito, a caminho de Uberlândia, no interior de Minas, para Atlético Mineiro e Corinthians, primeira rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano. Como aqui no Pacaembu fomos para os pênaltis, quis o destino, ou seja lá o que for, nos brindar com mais cerca de 40 minutos no ar desta voz e emoção inconfundíveis. Teremos a disputa na base dos pênaltis, aqui no Pacaembu. 90 minutos para o Luciano sempre foi muito pouco. Foram 16 cobranças para apreciar cada instante como se fossem os últimos momentos. E foram. Emocionava de um jeito ímpar. Nos acertos... Lá vai! Gol do Ituano! Marcinho, frio, calculista, botou lá dentro. E também nos erros. Partiu o Rildo, parou, se arrependeu, partiu. Na trave! Coloca o Ituano no jogo. Luciano sabia o peso da emoção. Sabia dosar momentos e sentimentos. E agora o Neto, que eu acho que é o jogador que é aí, né? Não é ele, Fernandinho? É ele, Neto. Ele é o xará. Se for igual eu, não vai errar, né? Quando eu bati, eu não errava um pênalti desse, não. O Neto também não vai errar. Você nunca errou pênalti, né? Já errei vários no seu. É para descontrair um pouco, principalmente o torcedor do Santos. Se a gente fica nervoso aqui, imagina lá embaixo o torcedor. E você vê que ele dá ali uma risada sincera ali, que sai ali numa brincadeira, né? De um entrosamento que eles tinham já bastante das transmissões. Então, assim, né, você vê até o próprio Neto sentindo ali um orgulho de tirar um momento de descontração dele na reta final de uma decisão por pênaltis, né? Isso é muito legal mesmo, assim. E até revendo agora, relembrar, é muito bacana, assim, de você ouvir de novo uma risada dele, um momento ali, você desperta muita coisa boa, assim, né? Essa brincadeira com o Neto é mais uma prova disso, né? Mesmo num momento tenso, imagina que ele poderia ser o último pênalti, como efetivamente foi. Ele conseguia brincar com o comentarista, deixar a transmissão mais leve. Que festa! Era a última com essa narração que para sempre estará marcada na nossa memória. Bateu com a perna direita. Campeão! Ituano campeão paulista! O Wagner defendeu a cobrança do Neto! Ituano campeão paulista! Que maravilha!
maravilha, que festa para essa torcida do Galo! E o companheiro de 22 anos ao lado dele nos estádios da vida e o último jantar depois daquele jogo. É como voltar no tempo. Ficava nessa mesa. O Luciano usava essa cadeira e normalmente sentava aqui, punha a bolsinha dele ali e a gente começou a falar do Campeonato Brasileiro. Falamos do jogo, aquele jogo nos pênaltis, aquela loucura, o Santos perdendo um monte de pênalti. 5 dias depois, eles seguiram juntos para Uberlândia. Era a estreia de Corinthians e Atlético Mineiro no Brasileirão de 2014. Se ele soubesse que aqui seria o último jantar, o que o amigo teria dito? Não viaja. Fica aqui, se trata, se cuida. Como é que a gente vai imaginar que vai acontecer num momento tão especial, no momento que ele estava vivendo de Copa? Ele sempre batalhou pelo melhor, para o esporte. Não tem como a gente não se emocionar lembrando aquilo que a gente já passou, aquilo que a gente já fez. E um nome do tamanho do Luciano, cara, o Luciano é gigante, né? Ele não é uma marca no passado. Ele não passou, ele ficou. Na memória. Não, ele é um cara que tá aqui, tá presente, tá na história da Band. Acho que na época eu não tinha muita dimensão, apesar de saber da grandeza dele, eu não tinha muita dimensão de você carregar o peso de um nome tão forte, né? Porque assim, você tá falando de um cara incomparável, de um cara inalcançável, que ninguém vai chegar onde ele chegou. Tá fazendo falta, mas fico feliz dele ter conseguido narrar pelo menos um título meu, que foi o primeiro título de expressão e tá guardado na minha memória também. Essa história da narração do Luciano, ela termina na decisão de um título, que ele sempre foi marcante com isso, e a morte dele acontece na véspera de um acontecimento esportivo muito grande, que era o início do Campeonato Brasileiro. Chegada de Copa do Mundo em breve, naquela época, depois a Olimpíada. É engraçado, mesmo na tristeza, o Luciano termina no auge, no alto. Aquela mesa agora já não tem mais o querido Luciano do Vale. Nós também não temos mais aquelas mágicas narrações, mas temos as lembranças. Só dizer uma vez mais, obrigado ao mestre Luciano do Vale. Há 9 anos, perdíamos uma das maiores e melhores vozes do esporte brasileiro. Ai. Eu tava falando com o Cascão aqui, eu não sei se eu falo, né? Se chora, né? Eu não quero chorar, porque acho que o André Galvão falou muito bem isso, ele está presente aqui com a gente, né? Acho que o espírito do Luciano, ele é constantemente colocado aqui nos estúdios, nas nossas narrações. Esse homem foi uma bondade, de uma lealdade, de uma simplicidade. Eu não tenho capacidade como tem o Fernandinho de escrever, o Decilo. A minha capacidade é só dentro do meu coração. Não sei fazer essas coisas. Mas os 10 anos que eu passei com ele, como comentarista dele, essa imagem, eu acho que é uma imagem assim, deixa só essa imagem. Essa imagem é a imagem que reflete o que o Luciano do Vale sempre foi. Porque eu estava com ele nessa foto aí. Nós estávamos, acho, né? Que a gente estava gravando. Cada um fez um gesto, né? Para a Copa do Mundo. Eu acho que ele era tão Brasil, era tão seleção. Eu nunca vi ele falar mal de ninguém nos jogos. Eu aprendi tanto com ele. Ele foi tão importante para a Band. Ele foi importante para jogadores de futebol feminino que sequer falam dele. Sequer tem um campeonato brasileiro, paulista, com o nome do Luciano do Vale. Não. Aí tem um monte de gente que não merece. O que o Luciano fez pro esporte, pro Datena, para mim, para você, Veloso, pro Souza, pro Fernandinho, que foi um dos grandes amigos dele, de todos os ex-jogadores. Ele fez o Pelé voltar a jogar bola. O Rivelino, seleção de Master, que nós gostaríamos de... Pô, a gente ficar assistindo o Mundialito, que foi monstruoso, mas os próprios jogadores terminaram com o próprio que ele fez. Porque de grana, um brigando com o outro, um querendo ganhar mais que o Pelé, querendo ganhar mais que o Rivelino.
Pô, ele fez clubes europeus virem pro Brasil. Ele lotava os estádios. O Luciano do Vale nunca deixou. Olha, eu trabalhei com ele 10 anos, sendo o primeiro comentarista da Band, e junto com ele. Eu, ele e o Fernandinho. E sempre, aí tinha os outros, né, Fernandinho? Era eu, ele e o Fernandinho. Cara, o Luciano nunca alterou a voz pra ninguém. Nunca. Nunca. Ele nunca fez nada. Ó, tem uma passagem minha na Copa do Mundo da África do Sul. A gente estava no estádio do Mandela. Como que chama lá? Soccer City. Aí, que a gente sempre chegava antes. Sempre antes. Eu sempre aprendi a chegar antes. Nunca cheguei atrasado. No futebol, a gente nunca chegou. E o Luciano sempre chegou antes. Estava um frio, mas um frio. A gente foi pegar cobertor para ele. A gente fez tudo para ele. Cara, o cara do áudio, que tava, eu não vou falar o nome, ele fez o Luciano contar até 10. O Luciano contou até 100. Porque não conseguia a voz. Eu falei, para, Luciano, você não vai contar mais. Ou vocês arrumam o áudio, ou ele não faz o jogo. Porque ele não vai mais contar. Não vai passar de 100. Não vai passar. E eu desliguei o microfone dele. Eu desliguei o microfone dele. Ele não falou nada pra mim. Ele só abaixou a cabeça. E ele contou até 100 sem falar nada. Se fosse eu no 20, já tinha xingado todo mundo. Já tinha quebrado tudo. Mas só que o Luciano do Vale é o Luciano do Vale. E vocês precisavam entender do que eu vi da Rádio Bandeirantes, a última narração do Ituano, que nem sabia disso, que foi campeão, bicampeão. Vocês não fizeram um busto para ele aí. Quem fez o busto pro Luciano do Vale? Eu pedi pro Demirzinho, do Mavisa. Mavisa eu vi. Tem o busto lá. Um dos bustos mais bonitos, mais igual. Não tem um busto mais bonito que esse. Que, por sinal, Cascão, se você pegar no nosso Instagram, tá aí. E o Demirzinho fez lá no Mavisa o busto para ele. Esse cara, esse senhor, esse pai, esse marido, esse amigo, esse amante, gente boa. Um cara que muitas vezes, quando eu chegava na cabine, tinha 7 mulheres. 7. Falei, Luciano, você não dá conta de tudo isso. Mentira, Fernandinho? É mentira, Fernandinho? No ônibus, no carro que nasceu para a Argentina. O Luciano viveu a vida como tinha que se viver. Ele viveu a vida legal. Mas é o seguinte, meu irmão. Vocês desse país, todos, vocês não mereciam ter o Luciano do Vale. Porque o que o Luciano do Vale fez pro esporte, ninguém fez. Ninguém. Só que não tem uma jogadora que saiba que dia 19 foi a morte dele. Que saiba que o último jogo dele foi eu, você e ele. Não tem uma jogadora, um jogador, um cara do boxe, um cara do vôlei. Ninguém. Não tem uma nota hoje. Eu duvido que tenha uma nota em qualquer site, em qualquer parada do Luciano do Vale. Eu duvido. Que vocês sabiam que o último jogo ia ser contra o Atlético e Corinthians em Uberlândia, que era ele. E que no dia 13 foi a última narração dele na Band, alegre. E eu tirando sarro. E ele foi para jantar no Jardim de Nápoles, que por sinal, como é que era o dono que também faleceu? O seu Tonico Bonervo. Seu Tonico, monstro sagrado. O Chico dele, o filho nos recebeu lá. Um beijo com carinho. Cascão, essa matéria tem que entrar em tudo que é programa meu aí. Tudo que é Instagram, tudo. E aqueles que quiserem essa matéria, de qualquer emissora, pode pedir aqui que a Band libera. Eu libero para vocês. O Schneider libera. O deles libera. Porque se tem uma coisa que poderia acontecer, já que a Band vai fazer a Série B, por que não pode ser o troféu Luciano do Vale? Já que nós vamos fazer. Por que a Band deles, Schneider, André Agüero, seu Johnny, liga lá na CBF. Pede para ser. Pede para ser o troféu Luciano do Vale. Pede para ser. Faz isso. Para a família, para ele. Eu penso assim, Fernandinho. É difícil falar, emoção, pô, chora, você lembra, é um negócio complicado, mas acho que ele merecia Ele foi bom com nós, né? Ele merecia uma homenagem, cara. Algo significativo que... Não, sem dúvida. Desculpa. A lembrança... Tem aí, Cascão? Cara, no Instagram? Foi um dia...
Doido, cara, o dia da morte dele, muito... Sabe uma das coisas que mais triste também foi, Neto, quando eu fui, antes da Copa do Mundo aqui no Brasil, que ele morreu antes da Copa. Que isso me eu deixou... fui lá buscar a credencial dele, cara. Você ficou com ela? Você entregou? Não, eu entreguei pra Flávia, a esposa dele, deve estar com o Lorenzo, o filho dele, o garotinho, que hoje já tá grande. Um abraço pro Lorenzo, pra Flávia, que estão lá em Florianópolis, mas foi tão difícil ir lá buscar a credencial do Luciano. Eu vi. Porque Porque a gente chegava, quando a gente ia buscar as nossas credenciais, a gente chegava com o Luciano, meu irmão, esquece, né? É a mesma coisa que chegar com o Veloso em Araras. Não. Não é? Não é. Ou com o Bigo da Posse. Não é. Ou com você do Ipiranga. Que, por sinal, a presidenta do Ipiranga, Vivian, vocês têm que fazer um busto do Barbosa. Vocês têm que falar. O Clube Atlético Ipiranga. Museu do Ipiranga. Vocês têm. Não é mais a Vivian? Quem que é? Formiga, ô Formiga. Você não é uma formiga, meu. Você é um elefante, velho. Você é um tamanduá. Faz isso, meu. Eu faço a matéria aí pra vocês. Eu vou aí no clube fazer. Se vocês fizerem o busto, se fizerem o busto pro Barbosa, que foi massacrado por esse país por causa da Copa de 50.